Então, vou me apresentar para quem não me conhece. Eu sou Adriana, sou advogada, especialista em direito empresarial e direito imobiliário e criadora do método Construtora Blindada, Incorporadora Blindada e Contratação de A a Z. E agora eu tenho uma mentoria para advogados. Eu atuo exclusivamente para a construção civil, para os empresários da construção civil. Então, tudo que eu for falar aqui para vocês, vou apresentar os treinamentos que eu tenho, como que aqui tem aluno, né, para confirmar que tudo é baseado no campo de batalha. Então, não é teoria, nada de doutrina, é realmente o campo de batalha. É a prática que eu vejo todos os dias com os construtores, incorporadores, lidando aí com clientes que não querem pagar contratos, não querem assinar um aditivos, acha que a garantia de obra é eterna, mão de obra complicado, então o fisco nem se fala, então é sobre isso tudo que o treinamento é a blindagem jurídica. E quando a gente fala sobre blindagem jurídica, o que é blindagem jurídica? Blindar quer dizer proteger, fazer um escudo jurídico com estratégias, contratos e documentos capazes de proteger os empresários desde a proposta que ele faz para o cliente, porque muitos não sabem, mas a gente já tem responsabilidade, assume responsabilidade desde o momento que o cliente aceita a proposta. Então, são estratégias, contratos e documentos que vai proteger desde a proposta até o pós-obra, que é uma fase bastante complicada, desde a contratação da mão de obra, seja a contratação CLT, prestador de serviço, pessoa física, MEI, até rescisão contratual, e desde a aquisição do terreno até a venda do imóvel pronto. E quando a gente fala de blindagem jurídica, a gente ouve alguns mitos, especialmente eu que estou aqui militando na construção civil há alguns anos. Então a gente ouve: ah, mas por que eu preciso? Quando a gente fala de blindagem jurídica, aí é sempre um engenheiro, um arquiteto. Por que eu preciso desse conhecimento jurídico? Não é só contratar um advogado, não é mais fácil? Mas você precisa ter o conhecimento básico. Aqui o curso, o treinamento, não é para formar ninguém em advogado, senão vocês teriam feito o curso. É para você saber quais são os seus direitos, porque no Brasil não é informado os seus direitos, como se empresário só tivesse dever, não é mesmo? Então, para você ter conhecimento dos seus direitos, porque muitos assinam um contrato com o cliente, não sabe o tipo de contrato que está assinando, quais são os seus direitos e responsabilidades, acabam assumindo responsabilidade que não era deles, pagam tributo errado, contrata da forma errada, aí vem muitos processos. Então, o conhecimento básico. Vocês concordam comigo que ainda que você me contrate, no momento que você vai contratar lá a mão de obra, você tem que saber qual que é o melhor contrato que você vai fazer com ele? Quando você vai apertar a mão ali do cliente, aqui ó, qual que vai ser o orçamento? Você sabe o que está incluso nesse orçamento? Os tributos que estão inclusos? Quais são suas responsabilidades? Se não souber, você está correndo um sério risco do seu lucro ir todo pelo ralo. Eu faço uma comparação da construtora que não tem blindagem jurídica, do empresário que não tem blindagem jurídica. É um balde furado. Você já tentaram colocar água em balde furado? Vaza tudo, não é mesmo? A mesma coisa, não adianta você dar seu sangue, seu suor nas obras, correr atrás de cliente, entra dinheiro de cliente, entra dinheiro de financiamento, dinheiro de investidor, mas o balde tá furado, aí o lucro vai todo pelo ralo. Provavelmente vocês já passaram por isso, com alguma experiência aí de um contrato errado, alguma coisa nessa questão, e viu aí o lucro indo embora. E é muito triste, né? Porque trabalhar e ver o lucro todo indo embora. E esses furos são o quê? Os problemas jurídicos. Então não adianta você dar seu sangue se você não tiver uma proteção jurídica, se você não tiver uma blindagem jurídica, porque não adianta o dinheiro entrar, ele tem que ficar retido. Então a partir do momento que você conhece seus direitos, deveres, tem documentos estruturados, tem uma blindagem, o dinheiro vai ficar na sua mão. Você vai investir em obras, vai investir em você, no seu negócio. Então a blindagem jurídica, e ela é baseada em quê? A blindagem jurídica é baseada em estratégias jurídicas, contratos e documentos
documentos, tudo baseado na legislação, doutrina, jurisprudência e principalmente na minha experiência. Então, eu falo que os contratos que eu forneço aí para vocês, prevendo todos os riscos, resguardando vocês, tem sangue neles. Tem sangue de construtor, de incorporador, de engenheiro, de arquiteto, de empreiteiro. Por quê? Eles traziam os problemas para mim, eu pensava, aconteceu isso e isso. Me contratava, eu já fazia o contrato pensando nisso. Então, são essas estratégias. São aulas curtas, objetivas, direto ao ponto. Como contratar um MEI? Uma aula de 5 minutos, você já fica sabendo, sabe como se proteger, baixa o contrato, tem aula mão na massa e eu te ensino como que você vai fazer. Então, esse primeiro mito. Não, eu não preciso ter conhecimento jurídico, porque eu sou engenheiro arquiteto, eu preciso saber de projeto, de construção. Você precisa do conhecimento para você não ter prejuízo. Nenhum advogado vai estar ao seu lado quando você assinar o contrato com o cliente, você pegar na mão ali do investidor. Se você não sabe explicar para o cliente como que funciona o contrato que ele está assinando, quais são os direitos dele, garantias, tributação, no final, quem vai pagar esse INSS, eu vou fazer o recolhimento durante a obra. Se você não souber explicar, você não passa segurança e você não fecha o contrato. E da mesma forma, investidor. Hoje, com altas taxas de juros, inflação alta, investidor não vai tirar o dinheiro dele lá rendendo na renda fixa 15% para investir num negócio que não oferece segurança jurídica. Eu sempre falo, quem não estiver preparado, não estiver protegido juridicamente, em breve não vai se manter no mercado. Em 2026, eu falei hoje inclusive nos stories, gente, em 2026, com tantas atualizações jurídicas, com reforma tributária em andamento, só vai permanecer no mercado quem tiver conhecimento, segurança jurídica e ferramentas de blindagem mesmo. E assim, isso é ruim? Em partes, eu vejo como bom para quem está se especializando, para quem faz as coisas da forma correta. Por quê? Porque tem muito a concorrência desleal. Emite nota fiscal, paga a mão de obra certinho, o outro faz de qualquer jeito, e aí vocês, né, concorrendo ali com preço, o cliente. Agora, com a reforma, vocês vão ver que vocês têm que oferecer, inclusive, crédito para os clientes. Então, quem estiver da forma correta, tudo certo, fazendo da forma certa, vai ter muito menos concorrente. As pessoas estão tendo mais conhecimento, mais facilidade de conhecimento na internet, sabendo dos seus direitos. Então, se você não apresentar essa segurança jurídica, você não passar segurança jurídica para o cliente, financiamentos estão escassos. Então, está tendo menos construção, menos financiamento. O cliente vai ser mais exigente para contratar. Por quê? Porque ele não vai colocar ali, pagando juro alto, um dinheiro na mão de qualquer um. Então, pensar por esse lado positivo e nos preparar. Até porque isso não está sob nosso controle. Eu aprendi algo que, assim, mudou radicalmente a minha vida. De preocupar, nem preocupar, é de ocupar. Porque preocupar, a gente tá gastando nosso tempo antes da hora. Me ocupar, preparar para as coisas que eu tenho controle. Então, eu vou ocupar meu tempo com o que eu tenho controle. O que eu tenho controle hoje? O que você tem? Se preparar. É estudar, é ter bons contratos, é ter ali uma comunidade que vocês falam a mesma língua para vocês trocar experiência, estarem unidos, preparar. A gente não tem o controle do fisco, do governo, de nada. Então, é a gente fazer a nossa parte. Agora, vou mostrar aqui para vocês os treinamentos. Essa Black não é uma Black só do Construtora Blindada. Pela primeira vez, eu vou fazer uma Black jurídica no combo de blindagem jurídica. Vou começar aqui pelo Construtora Blindada. Então, o primeiro módulo aqui é o método construtora blindada. Eu vou ensinar vocês nesse módulo a como criar regras na sua empresa, no seu negócio, como criar regras com empregado CLT, prestador de serviço, com clientes, todos os tipos de regras para você ter uma empresa organizada e evitar ações judiciais. Segundo módulo, meu CNPJ. O construtora blindada tem todos os pilares de uma construtora que um construtor precisa para ter segurança jurídica. Então nós vamos aprender aqui. Quem não tem CNPJ
CNPJ, como abrir um CNPJ, os tipos societários, enquadramento tributário, Simples Nacional, se é do lucro presumido, lucro real. Ensino vocês a fazerem contrato social de verdade, porque a maioria usa contrato que o contador manda, aquele básico que não protege nada. Na hora que acontece um problema entre os sócios, o que acontece? Vira briga e vai para o judiciário. Então, em todos os módulos tem aula mão na massa. O que isso significa? Que além de fornecer o modelo em Word para você baixar, eu abro e vou preenchendo ali com vocês, vou mostrando, ó, aqui você coloca seu nome, seus dados aqui do cliente, aqui você muda isso aqui. Então, todos os contratos, todos os módulos, eu faço isso. É aula mão na massa mesmo, e é prática, objetivo. Não esperem aulas, olha pra você ver, essa aula aqui, 4 minutos e 56. Fiz para empresários, que eu sei que a vida é corrida e que não quer fazer direito, quer saber o básico para ter segurança. Aqui a gente tem aula extra de ISS na construção civil, de planejamento tributário. Outro módulo, contratos com clientes. Então, a gente já viu o pilar do CNPJ, pilar de regras, agora pilar de contratos com clientes. Então, quais são seus direitos desde a fase pré-contratual? Apresentou a proposta. Ah, como que eu faço uma proposta segura? Até isso eu explico. Ah, eu tenho que amarrar uma negociação, só que eu não sei todas as informações. O que eu faço? Eu ensino a fazer um contrato preliminar para você não perder o cliente, para você não perder a negociação. Depois, os tipos de contrato. Empreitada mista, que é com fornecimento de materiais e mão de obra. Empreitada só de mão de obra, administração de obras, tudo, absolutamente tudo tem aula mão na massa que eu ensino e com todos os modelos para vocês, ó, contrato preliminar, de projetos, de empreitada para administração, empreitada de lavor, empreitada mista, tudo para vocês baixarem e adaptarem aí para vocês. Outro módulo, aditivo de extratos. Como fazer, então, durante a obra o cliente pede um acréscimo, aí esse acréscimo também vai impactar no preço, no prazo, como fazer esses aditivos. Então eu ensino a fazer aditivo, de extrato, aula mão na massa, fazendo todos esses documentos e depois todos os documentos, ó, aditivo, preço, forma de pagamento, de extrato, notificação extrajudicial de cobrança, o cliente está atrasado, o que eu faço? Notificação extrajudicial de suspensão de obra, no nosso contrato traz a previsão lá que se atrasou 30 dias, ou os dias que vocês quiserem lá, que a obra vai ficar suspensa, inclusive pode rescindir o contrato, sem cair a penalidade para vocês de abandono de obra. Então, como que faz isso? Tudo por notificação. Então, tudo é ensinado dentro desse módulo. Direitos e deveres durante e pós-obra. Quem aqui dá até um arrepio quando ouve essa palavra pós-obra? Possivelmente muitos, né? Pós-obra gera muito prejuízo, mas tem como você minimizar e até eliminar isso, se feito da forma correta. Então, eu ensino aqui como vocês vão fazer um protocolo de entrega de chaves para o cliente. Não é só os documentos que eu forneço, não, tudo. Como que você vai entregar um termo de recebimento, manual do proprietário. Se o cliente te chama, aconteceu um vazamento aqui, é sua responsabilidade, não é? Como que você faz? Você vai de mãos abanando? Não, você vai com documento. Então, assim, esse protocolo aqui é riquíssimo, uma aula riquíssima que eu ensino, assim, absolutamente tudo. Então, vai com manual para evitar ações judiciais, isso é praticamente do curso inteiro. Checklist de entrega das chaves, então você vai ticando ali junto com o cliente. Vai quarto, cômodo, cômodo por cômodo, ticando tudo com o cliente. Se teve algum reparo, algum vício aparente ali, que aí o que você vai fazer? Um termo de recebimento provisório. Combinar com o cliente daqui 30 dias, faça o reparo, ó, o termo de reparo com ele, o prazo para você entregar. Aí depois você faz o termo definitivo de obra. Manual do proprietário. Gente, só esse manual aqui eu vendo R$ 5.000. R$ 10.000 esse protocolo de entrega de chaves aqui no meu escritório. Manual do proprietário, tá perfeito esse manual, de acordo com a legislação, a NBR 17170. Foi feito por mim e por uma engenheira diagnóstica muito experiente. Então, tá perfeito esse manual. Termo de recebimento do manual, porque o cliente recebe o manual, mas você tem que comprovar que ele recebeu. Porque a partir do momento que você faz isso da forma correta, ele vai assumir responsabilidade pela manutenção. Se ele não fez, você entregou, fez tudo sua parte, você pode negar a fazer. Ó, inclusive tem aqui, ó, termo de vistoria negativo. Quando você chega lá e vê que é mau uso, que é falta de manutenção, você vai fazer um termo negativo, informar o motivo e tal, e datar. E se o cliente não quiser assinar, você pega 2 testemunhas. Isso vai evitar um problema no judiciário. Termo de vistoria positivo. Ah, teve um problema que realmente é de minha responsabilidade. Se cliente, ó, vou até dia tal, combina o prazo, tudo documentado, gente, tudo. Por quê? Porque se
caso o cliente vier reclamar, se parar no judiciário não basta você ter direitos, você tem que ter provas. Então, tudo, absolutamente tudo no consultora blindada é documentado. Contratação de funcionários CLT. Então, como que faz essa contratação? Quais seus direitos, suas responsabilidades, como reduzir os custos com essa contratação, observando ali a convenção coletiva de trabalho da região, tem verbas indenizatórias. Essas verbas indenizatórias não têm cargos tributários nem trabalhistas. Então, eu ensino a fazer isso. Os vários tipos de contratos com menos encargos. Aula extra de premiação. Ao invés de você pagar R$ 2.000 de salário, paga R$ 1.500 de salário e R$ 500 de premiação. Só que isso tem que ser feito da forma correta. Tem uma aula ensinando aqui com o modelo para você evitar depois que seja reconhecido como salário. Aula mão na massa que eu explico como fazer isso. Os modelos de contratos, termo de rescisão de compromisso, no caso de estagiário, recibo de bolsa, ficha de declaração de recebimento de EPI, contrato de obra certa, contrato de trabalho intermitente, a título de experiência, contrato de experiência, termo de ciência de entrega do ponto, orientação para implementar penalidades, advertência, suspensão, demissão por justa causa. Porque muitas vezes os empresários premiam os maus trabalhadores, porque eles não fazem ali não tem um histórico, não aplicam penalidade. Então, você fez as regras, chegou atrasado, vai aplicar uma penalidade, faltou sem justificativa, uma penalidade, não usou EPI, penalidade. Inclusive, eu ensino isso para vocês barganhar isso com eles lá na premiação. Quem cumpriu certinho, não chegou atrasado, não faltou e tal, vai ganhar R$ 500 de premiação. Faltou um dia, perde 50. Exemplo, viu, gente? Chegou atrasado, perde R$ 50. Não usou EPI, você vai fazer uma advertência, porque isso aí é segurança do trabalho e tal. Pode chegar até demissão por justa causa e também vai descontar lá na premiação. Gente, se vocês educam os profissionais desse jeito. Então, tem todas as formas aqui de vocês aplicarem até chegar uma demissão por justa causa para você não pagar os encargos, caso seja necessário. Contratação de autônomos. Como contratar pessoa física, MEI, com segurança jurídica? Porque não é só o contrato, senão eu venderia contratos, né? Então, você tem que fazer a contratação e saber a gestão desse contrato. Então, contratar pessoa física, MEI, todos os modelos de contratos. Aqui eu nem vou abrir não para a gente andar mais rápido. E é algo que gera bastante problema, né? O reconhecimento de vínculo empregatício de MEI, porque não faz da forma correta. Como aproveitar esses créditos para regularizar essa obra? Que vocês sabem que os contratos com clientes e contrato de mão de obra está diretamente ligado com essa regularização da obra ao final na Receita Federal. Tem que regularizar essa obra, tem que pagar o INSS. Então, eu já vou explicando isso em todos os módulos. Terceirização, que é a contratação de empreiteiros. Como você contrata um empreiteiro, como se resguardar da responsabilidade civil, trabalhista, tributária, para você evitar que tenha reconhecimento de vínculo dos empregados dele com você. Então, como que é esse tratamento com o empreiteiro? Todos os tipos aqui de contratos que você pode fazer com os empreiteiros. Construir para vender é um módulo que eu ensino desde a aquisição do terreno, análise de risco, análise da matrícula, contrato de compra e venda do lote, até a venda do imóvel pronto. E tem um módulo aqui de especialistas, em que sempre está tendo aulas novas com especialistas da área da construção civil. Então, com Cleiton, contador, especialista na construção civil, sobre planejamento tributário, ISS na construção civil, com a Carla Loureiro, como reduzir INSS de obra, como reduzir custos, mentoria com Cleiton, mini curso de INSS de obra, é com a Carla também, redução de INSS, pessoa física e pessoa jurídica, blindagem pós-obra, esse aqui é com a Jéssica Cal, que ajudou a fazer o manual do proprietário, essa aula é muito boa, gestão de obras, acho que é com o Israel Grado, mentoria do Israel também de alavancagem na construção civil, como que ele faz a captação de investidores, planejamento tributário 2025, agora vocês vão ter a nova, né, planejamento tributário 2026, blindagem jurídica no financiamento imobiliário, como usar o financiamento imobiliário, reforma tributária
tributária e tudo, isso voltado para o ano de 2025. Agora a gente vai fazer para 2026. Então, eu já mostrei o consultor blindado, vou mostrar rapidamente aqui o Incorporadora Blindada, que é um curso também magnífico, ficou muito bom. Nós fomos a primeira, nosso escritório foi o primeiro a fazer o registro de incorporação de casa única. O que é registro de incorporação? É um dossiê de documentos que é levado lá no cartório, documentos do incorporador, do imóvel, do projeto, para que o incorporador consiga vender esse imóvel na planta ou durante a construção, porque existem penalidades para quem vende na planta sem o registro de incorporação. Inclui multa de 50 salários mínimos, pode perder 50% do valor pago pelo adquirente, perder o direito de cobrança, existem diversas penalidades. Então, e também a possibilidade de obtenção do RET, que é o Regime Especial de Tributação para economizar encargos. Então, tem aqui o módulo 1, Fundamentos do Registro de Incorporação de Casa. Aqui traz a fundamentação aqui do porquê é possível. O passo a passo, aqui quando falo passo a passo, é passo a passo mesmo. Qualquer pessoa seguindo esse passo consegue fazer o registro de incorporação. Absolutamente qualquer pessoa. Então, quais são os documentos? Mostramos ali para vocês. Como que é feito o requerimento, aula mão na massa, memorial de incorporação que tem que juntar, documentos anexos, requerimento de averbação do patrimônio de afetação, enfim, todos os documentos para conseguir registrar esse imóvel lá no cartório, fazer o registro de incorporação lá no cartório. Casos práticos de registro de incorporação que a gente mostrou, como foram os primeiros, né, a luta com os registradores, que foi mais de um ano lutando para a gente conseguir. Patrimônio de afetação, então como surgiu a importância do patrimônio de afetação. Regime especial de tributação. Gente, esse módulo aqui tá perfeito. O Cleiton, que deu essa aula aqui, regime especial de tributação, e ele, além de explicar como que é a vantagem, tudo, como conseguir, ele ensina como você consegue fazer isso na plataforma. Ele abre a plataforma, faz ali na Receita explicando. Do DILS, contrato de compra e venda, como você faz análise de risco para comprar um terreno com segurança jurídica. Análise de risco, diferença entre escritura e matrícula, contrato de compra e venda com adquirentes, que é diferente, porque as legislações são diferentes. O contrato de compra e venda do terreno é uma coisa, com os adquirentes é outra. Permuta, que é muito comum, provavelmente vocês já fizeram ou já ouviram. Permuta imobiliária, permuta financeira, que é comum também na construção civil. Então, ensino como fazer cada permuta, o que é, para você saber. Chega o terrenista para você, eu quero permutar. Você não sabe nem o que é isso, nem como que explica, o que é a segurança, como que você pode oferecer segurança, que documento é esse, né? Então, para você ter todo esse conhecimento e ter os modelos de contrato e como você vai adaptar aí a sua realidade. Estrutura SPE, eu acho que não tem uma semana que eu não faço uma, duas SPS, não, acho que nunca existiu. O que é uma sociedade de propósito específico, é muito utilizada na construção civil. Não vou adentrar aqui, porque senão a gente ficaria até tarde, mas só explicando que eu ensino tudo, fundamento, por que é tão usada, aula mão na massa, para você aplicar como você vai usar a SPE, você mesmo fazer, e os modelos de contratos, os tipos de SPE. Então, eu já falei de SPE. SCP, que é uma excelente forma de captação com investidores. Mas tudo tem que ter conhecimento. Se chegar e falar assim, eu vou fazer um SCP, o que é SCP? Como que eu fico? Quais os meus direitos, meus deveres? Qual que é a minha segurança dentro de uma SCP? Então, tem aula mão na massa, além de eu explicar o que é SCP, como que você oferece para o investidor, qual vantagem, desvantagem, tem os modelos de contratos. Parceria empresarial. Não é possível fazer uma SPE, uma SCP, ou você não quer investir porque a SPE tem registro na junta, a SCP tem na Receita Federal. Não, eu quero fazer ou algo mais simples, eu quero fazer uma parceria empresarial, ou esse imóvel está financiado, eu não vou poder, enfim, por algum motivo. Parceria empresarial, que é um contrato também muito utilizado. Como você vai fazer? Depois eu falo qual o melhor modelo de negócio, eu faço uma leitura aqui das vantagens e desvantagens de cada um, uma comparação aqui para vocês entenderem cada um dos modelos que foram falados para vocês escolherem aí o melhor que mais se adequa à sua realidade. Claro, com os modelos também de contratos. Parceria empresarial, nós temos aulas com especialistas também aqui e aulas extras que são as aulas gravadas. Ali como no Construtora Blindada, todas as aulas, uma vez ao mês, nós temos aula ao vivo no Zoom. Como nós estamos aqui, só que nós todos conversando, tirando dúvida, trocando experiência,
uma vez ao mês. O calendário fica lá na aula de boas-vindas do Consultora Blindada. Aí essas aulas são gravadas e sobem ali depois em aulas extras, no Consultora Blindada, algumas no Incorporadora Blindada. E o Contratação de AZ, não vou nem abrir não, porque a gente vai ficar... Contratação de AZ é um curso específico para a contratação de mão de obra. Eu fiz para quem não podia ou não queria comprar o Consultora Blindada, porque o Consultora Blindada já tem contratação de mão de obra, só que aí eu fiz ele mais aprofundado. Por quê? Muitas pessoas não têm recursos humanos, que não sabem ali como dar férias para o empregado, esses detalhes tudo, o pagamento na rescisão, técnica de comunicação, então assim, ficou perfeito esse curso. É bom fazer, se tiver equipe, mandar a equipe fazer, ficou muito, muito bom esse curso. Deixa eu interromper aqui. E aí, pessoal? Muita coisa, né? É um combo mesmo, combo de blindagem jurídica. Então, como eu falo, 2026 agora, com essa reforma tributária, com todas essas mudanças, só vai ficar no mercado, como eu falei, quem estiver preparado. Então, o motivo de fazer, primeira vez que eu faço esse combo de blindagem jurídica. E assim, se forem, agora vamos aos números, né, que vocês querem saber os números. Tem aluna que já sabe os valores. O curso Construtora Blindada é R$ 2.997. Os engenheiros aí, faça os cálculos aí para mim. Construtora Blindada, R$ 3.500. E o Contratação de AZ, R$ 497. Então, se você fosse comprar todos esses cursos separado, você ia pagar quase R$ 7.000 por um ano. A renovação só do Construtora Blindada, R$ 997 por mais um ano. E tem renovação todo ano, desde quando eu abri, sempre o pessoal vai renovando. Por quê? Porque sempre tem atualização, eu atualizo os contratos, que eu agora vou atualizar de acordo com a reforma tributária, então sempre tem que estar. O que mais tem no Brasil é mudança, alteração legislativa, né? Isso é uma coisa. E assim, gente, então tudo isso é para quê? Que eu mostrei para vocês. Evitar prejuízos, retrabalhos. Não é só evitar ações judiciais, que já é muito, né? Tendo em vista o judiciário que a gente tem previsível, igual o tigrinho, né? Ultimamente a gente, tipo, é realmente aí um jogo. Então, tudo para você economizar com encargos trabalhistas e tributários e alavancar possibilidades. Quem é construtor, passar a ser um incorporador, construir para vender, ganhar mais dinheiro, enfim, possibilidade de alavancagem. Então, esses cursos todos você pagaria individualmente quase R$ 7.000. Mas na Black eu fiz um valor surreal mesmo, pessoal. Pegar aqui. Você vai pagar apenas, opa, antes de colocar, eu vou colocar os números para vocês aqui, porque com medo de numeração para vocês saberem quais os números vocês vão usar só esses números que podem entrar em contato com vocês. Então, printa aí, por favor, esses números. Qualquer outro número que entrou falando que aqui é da Adriana Silva, consultora blindada, não atenda. Bloqueia a mensagem, ignore a mensagem. Somente esses números que vão enviar mensagens para vocês, vocês só comprem dentro do link, dentro do lado do nosso grupo, ou mensagem enviada por esses números. E qualquer dúvida, vocês podem chamar esses números. Tem um pouquinho de paciência que no dia assim que abre vagas, costuma ficar bastante, muitas mensagens e tudo, aí demora um pouquinho mais. Alguém falou que recebeu diferente, tá vendo? Então por isso que eu já tô falando, antes de falar, porque eu não quero que ninguém perca R$ 1. O que eu quero aqui é que todo mundo fala para mim, Adriana, eu comecei 2026 diferente. Eu comecei com meu negócio blindado, eu comecei com segurança. Vocês vão ver o tanto de gente lá na comunidade. Eu deixou emprego fixo. Eu era engenheira da Caixa, agora eu tenho meu negócio. Eu construo casas para vender. Eu quero que vocês me contem boas coisas, não que levou prejuízo, e muito menos que comprou aí e não levou. Então, só compre por esse número. Então, agora, por um valor irrisório, pessoal, coloca aí para mim, por favor, o link de compra. Inacreditavelmente, você vai pagar 12 parcelas de R$ 155,22 ou R$ 1.597 à vista. Ou seja, você está pagando 50% do valor do Construtora Blindada, está ganhando o combo Incorporadora Blindada e Contratação de AZ, e quem for os 50 primeiros vai ganhar um diagnóstico em grupo comigo para a gente fazer. Aqui é uma mentoria em que a gente vai fazer um diagnóstico do seu negócio. Então, a gente vai
entender quais os riscos e como você vai acelerar esse processo usando todos os documentos, as aulas que tem dentro do método Construtora Blindada. E quem é aluno tem um desconto extra de R$ 500, que está lá na comunidade. Foi enviado para vocês no suporte, na verdade, né? Acho que enviou individual. Então foi enviado para vocês o cupom de desconto. Aí vocês vão entrar nesse link e vão colocar o cupom de desconto. Gente, assim, tá saindo de graça. O preço normal do curso, 2.997, tá 1.597. É inferior, pode deixar na tela aqui, Minisa, por favor. Eu vou remover a marcação e deixar aqui na tela. Pedro Henrique, pode colocar. Ex-aluno tem desconto também, Evandro. Aluno meu sempre vai ser meu aluno, sempre vai ter desconto qualquer coisa que eu fizer. Aluno e ex-aluno, tá? Pode ficar tranquilo. Pode continuar aí com o QR Code. Gente, é por um valor inacreditável. Quem já tentou me contratar para fazer algum serviço sabe. É inferior a um contrato. É a metade de um contrato. Tem mais de 50 mil reais em modelos de contratos e documentos só dentro do Construtora Blindada. Então, assim, R$ 1.500 eu cobro para fazer uma notificação simples, para avisar um atraso para o cliente. Então, assim, não é nada. Tudo vitalício. Construtora blindada, incorporadora blindada, contratação de A a Z, vitalício, com todos os contratos e documentos. E ainda, quem compra sempre vai pagar R$ 3.500 no incorporadora blindada, R$ 2.997 consultora blindada, contratação de A a Z 597. Isso por um ano. Vai ter acesso vitalício. E ainda, agora, além de vocês terem acesso vitalício, vai ter 2 anos de acesso à comunidade de empresários blindados, onde eu estou lá tipo uma assessoria. Eu respondo dúvida no dia a dia, o Cleiton responde de contabilidade, de tributário, para fazer network, parceria. Já saíram negócios grandes, enormes lá dentro do Consultora Blindada. Ó, tem gente falando que não encontrou suporte. Coloca o telefone do suporte aí, Pedro Henrique, no link. Coloca o link aqui também no chat, por favor. E tem outra, quem comprar hoje até meia-noite vai ganhar uma mentoria com o Cleiton, contador especialista na construção civil, sobre reforma tributária, para vocês realmente já se prevenirem aí, entrar em 2026, que agora já está atualizando, todas as reformas já estão sendo passadas, você já ter conhecimento, a gente já vai atualizar os contratos, vai ter aula lá dentro, mas vai ter uma mentoria com o Cleiton, que para mim é o melhor contador da construção civil. Estou à disposição.